O livro de Eclesiastes, no seu capítulo 1, verso 16, nos diz: Falei eu com o meu coração, dizendo: Eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência, aumenta em trabalho. Este capítulo 1, Salomão nos fala dos chamados ciclos da vida. E esses versículos, esses 3 versículos, 16 a 18, nos falam a respeito da sabedoria e a experiência. Elas não resolvem problemas algum. Há pelo menos 2 motivos para que as pessoas que vivem sempre de explicações nunca encontrem a verdadeira felicidade. Pessoas querem sempre uma explicação para tudo. Podemos citar que deste lado do céu não há explicação para algumas coisas que acontecem. E Deus não tem obrigação de esclarecê-las. Esse é o primeiro ponto que nós devemos reconhecer, a nossa limitação, e saber que Deus é infinito e Ele não precisa dar explicações para os nossos questionamentos. Também podemos ver que Deus ordenou que seu povo vivesse de promessas, não de explicações, e que vivesse pela fé, não pelas aparências. Nós citamos o exemplo de Tomé. Tomé queria uma explicação. Se eu não ver os seus cravos, as suas mãos, não ver as marcas dele no seu corpo, de maneira nenhuma eu o verei, eu o crerei. Então encontramos em João capítulo 20, verso 29, a seguinte palavra do Senhor Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui está essa afirmação do Senhor Jesus Cristo nos mostrando a respeito não de explicações, mas de promessas. Nenhuma bênção especial é pronunciada sobre aqueles que viram a Deus em detrimento daqueles que não ouviram. Nós temos que crer, temos que ter fé. O justo viverá pela fé. Esse foi o slogan da Reforma Protestante. Se houve alguém preparado para resolver problemas e para nos dizer qual é a essência da vida, foi Salomão. Ele foi o homem mais sábio de todos os tempos. E pessoas de toda parte iam ouvir
sua sabedoria. A palavra de Deus nos fala a respeito disso no primeiro livro dos reis de Israel, no seu capítulo 4, diz no verso 29, e deu Deus a Salomão sabedoria. E deu Deus a Salomão sabedoria. Esta, prezado ouvinte, é a fonte da sabedoria e conhecimento. Quando Deus dá a um homem alguma habilidade, ele passa a possuí-la daquele momento em diante, visto que antes de recebê-la, ele é tão impotente, tão frágil, quanto qualquer outras pessoas que não a possuem. Vejamos o exemplo. O Senhor deu poder a Moisés, a Elias, a Eliseu. O Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos e a outros, e eles foram completamente capazes de fazer aquilo o que lhes foi dado por poder para fazer. De maneiras que este poder Deus deu para Salomão, e muitíssimo entendimento, diz o texto, e largueza de coração como areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente, e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, e do que Etã, Israíta, e Emã, e Cacol, e Darda, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Esses nomes são nome de pessoas de referência na época de Salomão, que eram pessoas extremamente sábias. E diz mais, e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro, que está no Líbano, até o isopo, que nasce na parede. Também falou dos animais, e das aves, e dos répteis, e dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então, era uma pessoa preparada. Sua riqueza era incalculável, de modo que possuía os recursos necessários para fazer praticamente qualquer coisa que desejasse. E assim, em sua busca pelas respostas corretas, chegou até experimentar, como disse o verso 17 do capítulo 1 de Eclesiastes. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Assim nós vemos que esses recursos necessários em sua busca pelas respostas corretas chegou até a experimentar a loucura e a estultícia, que é o absurdo, o oposto da sabedoria. Nada era difícil para ele. Essas vantagens não permitiram que Salomão encontrasse todas as respostas que buscava. Na verdade, sua grande sabedoria só aumentou suas dificuldades, pois a sabedoria e o conhecimento
trazem, conforme ele diz, mais aflição e tristeza. Quem nunca reflete sobre os problemas da vida e vive na inocência dia após dia, nunca sente a dor de lutar com Deus e de procurar compreender seus caminhos. Quando mais buscamos conhecimento e sabedoria, mais percebemos como somos ignorantes, e isso só dificulta as coisas. O homem que é sábio nunca está contente. Tudo isto remonta ao jardim do Éden e à oferta que Satanás fez a Eva, dizendo-lhe que se comesse do fruto teria conhecimento do bem e do mal. Isso está em Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva pecaram, adquiriram de fato um conhecimento empírico do bem e do mal, mas uma vez que se viram alienados de Deus, esse conhecimento só aumentou o seu sofrimento. E assim tem sido desde então. Hoje vivemos numa época em que a tecnologia está extremamente avançada. Tantas coisas são oferecidas para a nossa vida moderna. Um avanço no conhecimento e cada realização da humanidade criam uma nova série de problemas para a própria sociedade. Para alguns, a vida pode ser monótona e sem sentido, mas não precisa ser assim. Para o cristão, a vida não é um círculo fechado, como Salomão estava dizendo, porque nesse período ele estava desviado de Deus. Mas para o cristão, pode ser uma porta aberta, com experiências diárias de novas bênçãos do Senhor. É verdade que não podemos explicar tudo, mas a vida não é feita de explicações. A vida do cristão, ela deve ser feita de promessas. E temos promessas de sobras na palavra de Deus. De acordo com o cientista, o mundo é um sistema fechado e nada muda. De acordo com o historiador, que também foi um dos atributos de Salomão, a vida é um livro fechado e nada é verdadeiramente novo. De acordo com o filósofo, que também foi Salomão, a vida é um problema profundo e tudo é incompreensível. Mas, porém, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Nele está toda a sabedoria. O apóstolo Paulo, que foi um grande homem sábio, ele pôde escrever em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, os judeus, eles queriam ver manifestações de poder. E os gregos queriam a sabedoria. E o apóstolo Paulo, ele dava para esses dois grupos que prevaleciam na sua época, tanto o poder como a sabedoria estava na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo,
ele irrompeu de modo miraculoso na história. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido sob a lei, nascido de mulher. E assim, o Senhor Jesus Cristo é o Logos, a palavra encarnada, o poder de Deus e a sabedoria de Deus, para nos dar nova vida a todos os que creem nele. A pergunta que fazemos nesta manhã: como está a sua vida, prezado ouvinte? Você tem andado somente em círculos terrenos? Ou você quer sair desse círculo vicioso que Satanás impõe, o mundo impõe, o pecado impõe, e você entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, para que a mesmice da vida seja totalmente diferente em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Que você possa estar vivendo esta novidade de vida. Oremos. Senhor, abençoa os nossos ouvintes nesta manhã, que possam encontrar na pessoa do Senhor Jesus Cristo a verdadeira realidade da sabedoria, a verdadeira promessa de vida. Ó Deus, que vivam de promessas na Tua palavra. Senhor, abençoa, transforma, Senhor, esse ciclo natural humano, para que conheçam essa expressão maravilhosa que é o Senhor Jesus Cristo, e assim possam viver cada dia com experiências novas em Cristo Jesus, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém.